Oh, Jesus, amém? Glória a Deus. Alegria estar aqui na casa de Deus nesta manhã maravilhosa, porque o nosso Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. E as coisas que o Papai do Céu preparou para nós, para nossas vidas, são maiores do que nós podemos imaginar. E Deus tem nos levado a um tempo muito precioso com Ele. E a nossa gratidão a Deus é algo que tem que ser notório em todo o nosso andar, nosso caminhar, nosso viver. Mas o grande desafio para nós é conhecer e reconhecer Deus. Acho que todo ser humano, toda pessoa, entende que Deus existe. Entende que Deus existe. Mas eu acho que nós ainda não aprendemos a nos relacionar com esse Deus vivo. E nessa manhã, nossa ênfase é levar a igreja hoje a uma reflexão de consagração total ao Senhor. De entender esse relacionamento com Deus é primordial na nossa existência aqui. Não existe vida fora de Deus. Não existe vida fora de Jesus. Não existe vida fora do Espírito Santo. E às vezes nós estamos lidando com o mundo ou com as coisas como elas fossem deste mundo, simplesmente deste mundo. Mas todas as coisas, a palavra de Deus diz, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, não existe vida fora de Deus, fora de Jesus. E nessa reflexão de consagração do nosso ser, da nossa vida, da nossa existência ao Senhor, nós desejamos que você saia daqui desta manhã, não mais se vendo da maneira que você acha que é. Porque a mesma dificuldade, às vezes, que as pessoas têm de crer, de confiar em Deus, ela tem dificuldade de crer e confiar em si mesmo. Aparece o primeiro obstáculo e nós começamos a buscar o porquê. E uma das perguntas mais comuns é: por que eu existo? Por que Deus me criou? Até as pessoas que dizem não crer em Deus fazem essa pergunta. Porque eles não sabem nem quem ou qual Deus ele está se referindo. E é uma pergunta muito comum: por que Deus me criou? Por que eu existo? E isso tem enfraquecido, tem nos entristecido, tem nos levado a frustrações, porque não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, nós vamos falar sobre o chamado de Deus. Por que o chamado de Deus? Que, quer você queira ou não, você foi chamado por Deus. Quer você queira ou não, Deus decidiu presentear você com a vida, trazendo você à existência. E com isso, Ele colocou em você, colocou em nós o seu Espírito. Então, o que nós somos? Na verdade, nós somos criados para nos tornar filhos de Deus. Então, a ênfase do nosso chamado é esse. Nós fomos criados, fomos chamados à existência para depois nos tornarmos filhos de Deus. E nós vamos conversar, refletir sobre isso nesta manhã. Mas eu quero que você entenda que também existe um chamado. Não será essa a nossa ênfase,
é um chamado para viver longe de Deus. E esse chamado foi lá no Éden que Adão, que Eva ouviu esse chamado para viver longe de Deus. Quando ele tentou se ver, entender que ele também poderia ser Deus, quando ele foi enganado pela serpente. Ou seja, pelo inimigo das nossas almas. Então, pensando nisso, nessa proposta, no que nós vamos estar conversando esta manhã, nós vamos conversar sobre o chamado de Deus. Tudo que Deus cria com um propósito. A cadeirinha que você está sentada, a pessoa ou a empresa que criou, ela pensou nisso aí. Você sentado nesta cadeira, confortavelmente. Se você olhar, ela tem uma etiqueta ou uma plaquinha que diz o peso, a tolerância dela, da cadeira, o que ela pode suportar. E quando Deus nos criou, Ele nos fez com suas próprias mãos. E Ele colocou em nós o seu Espírito. Aleluia. É que Ele falou assim, olha, vocês não podem viver sem mim. Na criação, Deus já disse, vocês não podem viver sem mim. Aí Jesus vai repetir isso lá na frente. Sem mim, nada podeis fazer. Então, o chamado de Deus para nós implica nisso. Vamos ler junto esse primeiro texto introdutório? Porque então, o texto está dizendo que nós, eu e você, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus diz isso. Agora, eu entendo isso. Como isso pode acontecer na minha vida? Como eu posso ver? Como eu posso imaginar essa imagem de Deus em mim? Essa semelhança de Deus em mim, essa semelhança de Deus em nós, o que diferenciou, o que estragou, o que tirou, o que luta contra isso, contra esse acontecimento em nossas vidas, o que tenta roubar a imagem de Deus em nós. Então você vai estar lidando com pessoas na sua célula, na sua casa, na sua família, pessoas que não conseguem ver a imagem de Deus no outro. Não consegue ver a imagem de Deus no outro, porque não entende, porque não buscam viver o seu chamado. E muitas das vezes nós confundimos chamados, ou entendemos chamados, como um ofício. Como um ofício, como um serviço a ser feito. Isso requer formação, não requer chamado. Você pode fazer qualquer coisa desde que você se forme naquilo, se torne experiente naquilo. O chamado não. O chamado de Deus é diferente de qualquer forma ou de qualquer formação que você possa ter. Porque o chamado de Deus, Ele vai dar a você um sentido, um propósito de vida. O chamado de Deus só pode ser realizado junto com Ele. O chamado de Deus só pode ser experienciado de uma forma direta com Ele. Então, fora de Deus, você não consegue desenvolver a sua existência, você não consegue desenvolver a sua vida. Por isso que nós somos uma geração frustradas. Por isso que nós somos pessoas que não reconhecemos ou não conhecemos a nossa identidade. Porque estamos tentando viver uma vida, viver um chamado longe de Deus, fora do direcionamento de Deus, não reconhecendo o nosso alinhamento, a nossa vida com Ele, e a dependência que nós temos disso.
Então a palavra de Deus diz que Deus nos chamou. Deus chamou você. Você não é fruto do acaso. Você não está aqui por vontade do seu pai, da sua mãe. Não, você está aqui porque Deus chamou você à existência. Deus te deu vida. Deus trouxe você. Mas como Deus te trouxe? Porque Deus colocou a imagem dele em nós. E nós vamos vivendo isso. O chamado de Deus implica numa visão pessoal de si mesmo, no entendimento da revelação de Deus para a sua vida. Então, primeira coisa, eu preciso entender, buscar conhecer quem é Deus, quem me chamou. Quem me chamou? Quem colocou você nessa família? Você não escolheu o seu pai, você não escolheu sua mãe, você não escolheu ser brasileiro, você não escolheu a cor da sua pele, você não escolheu o dia do seu nascimento, como também você não escolheu o dia da sua morte. Você foi chamado à vida por Deus, e Deus tem um propósito na sua existência. Na existência daquelas pessoas que estão ao seu lado, tristes, frustradas, com dificuldade na família, com dificuldade no trabalho, vivendo de forma existencial para si mesmo. Então, quando Deus chamou você, Ele colocou o propósito dEle em você, em nós. Por isso que nós só nos realizamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Primeiro, Ele é nosso Senhor, porque Ele nos criou. Salvador, porque Ele nos traz do império das trevas, da morte para a vida. E assim a nossa vida se desenvolve. Então, Deus colocou isso em nós. O chamado de cada pessoa está diretamente ligado ao propósito de sua vida. Olha o exemplo que a palavra de Deus nos dá com respeito a Sansão. Sansão foi um homem fantástico. Foi um homem fantástico. Mas, quando eu olho para a vida de Sansão, eu vejo um propósito estabelecido antes do seu nascimento. Sansão, ele não veio à existência para depois Deus chamá-lo. Antes do seu nascimento, Deus já falou com seus pais quem seria Sansão, o que ele deveria fazer, como ele deveria viver. Então eu quero dizer para você, antes de você entrar no ventre da sua mãe, antes de você pensar em existir ou receber a vida de Deus, Ele já tem um propósito pré-estabelecido para você, para a minha vida. Então, Sansão foi criado com um propósito, e o propósito dele era começar a libertar o povo das mãos dos filisteus. Porque havia uma perseguição, havia um propósito dos filisteus em não deixar Israel, o povo prosperar, o povo crescer. E Deus viu uma necessidade de que uma pessoa se levantasse para colocar um basta nessa história. Veja, você foi chamado por Deus para colocar um basta na história de muitas pessoas. Então, as pessoas que sofrem ao nosso redor, que estão passando por luta ao nosso redor, não é por acaso que Deus colocou no seu coração compaixão e graça por essa pessoa. Porque Deus quer usar a sua vida, a sua família, a sua casa, no propósito de restauração, de libertação dessa pessoa. E Sansão foi gerado pelo Espírito Santo. A mãe de Sansão era uma mulher estéril. Meu querido, o Espírito Santo tem confrontado a cada dia o meu coração com isso, a respeito das pessoas que são estéreis. E às vezes nós achamos que a pessoa estéril é aquela que não pode gerar filhos.
A pessoa estéril, ela não gera amor, ela não gera graça, ela não gera compaixão. Entende? Não é só filhos. Agora, se você tem uma dificuldade como essa, começa a fazer como Ana. Senhor, se o Senhor me der um filho, se você tem essa dificuldade, eu vou consagrá-lo ao Senhor para um propósito específico. Mas revela no meu coração o propósito da vida dos meus filhos. Você, como pai, como mãe, precisa entender isso, que os filhos não são seus, eles são de Deus, e Deus o deu a você para um propósito específico, para um alinhamento com a visão de Deus para a sua casa, para a sua família. Então, olha o que aconteceu. O chamado de Sansão era específico para libertar o povo. Também com Moisés aconteceu a mesma coisa. Moisés, um escravo que foi criado na casa do faraó, que se tornou um assassino, que fugiu para o deserto, e no deserto ele teve um encontro com quem? Com Deus. E Deus trouxe novamente Moisés para o propósito da sua vida. Livrar o povo do cativo. E dessa forma, aquele povo cativo conheceu um homem como eles, um homem escravo como eles, um homem que conhecia a dor deles, um homem que viveu a vida de uma forma igual a deles, um homem que tinha a experiência deles, mas esse mesmo homem teve uma experiência do outro lado, daquele povo opressor, recebeu tudo do bom e do melhor para aquela época, daquele povo opressor, mas esse não era o propósito de Deus na vida de Moisés. Esse não foi chamado à existência para isso. Então, lá no deserto, naquele lugar que não tinha ninguém, só tinha ele e o ofício que ele aprendeu. Por isso que o ofício que você aprendeu pode estar totalmente tirando você do chamado da sua vida. Moisés, ele aprendeu o ofício, se tornou pastor de ovelha, cuidando das ovelhas do seu sogro. Ele aprendeu o ofício, mas o chamado dele não estava ali. Assim como Davi, aprendeu o ofício de cuidar de ovelhas, lutou, defendeu as ovelhas do seu pai, fez a profissão dele, exerceu da melhor forma, mas o chamado de Davi não era aquele. Há algo mais que só podemos realizar em Deus. Então, a dor, a luta que você está sofrendo, que você está vivendo, se você se dobrar diante do chamado de Deus, tudo será corrigido, tudo será colocado em ordem. Porque Deus pegou aquele caos do universo, colocou em ordem para nos fazer habitar nele, para nós termos comunhão tão somente com o mundo criado, mas com Ele. E assim desenvolvermos o nosso chamado com Deus. E esse é o nosso texto, que nós vamos refletir de uma maneira bem sucinta, porque João Batista é um exemplo. João Batista é um exemplo do chamado de Deus. Do chamado de Deus. Nós não leremos o texto todo, completo. Mas por que isso? Porque eu quero que você entenda as mesmas capacitações que estava em Jesus estava em João Batista. O mesmo chamado que João Batista recebeu, Jesus também. E nessa conversa entre eles, entre esse texto, nós vamos descobrir algumas coisas importantes. Olha só. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias.
e cuja mulher era filha de Arão, e seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, e andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos. Fala comigo, e não tinham filhos. Porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdotal, coube-lhes em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. À direita do altar do incenso. Aonde o anjo apareceu? No altar. Então, para nós alcançarmos, desenvolver o nosso chamado, nós precisamos chegar até o altar de Deus. Porque no altar de Deus só Deus fala. Não há confusão de vozes. No altar de Deus, Ele que direciona. É no altar de Deus que Ele libera a bênção. E bênção que vai perdurar por toda a eternidade. É no altar de Deus que nós vamos entender e poder viver o chamado para a nossa vida. Então, Ele estava no altar. Ele estava consagrando a sua vida, assim como os pedidos do povo. Ele estava intercedendo pelo povo, ele estava chorando pelo povo. E o intercessor, o homem, a mulher de Deus que intercede pelo povo, que se chega ao altar em nome de Deus, em favor do povo, ele consegue ouvir a voz de Deus. Você, na sua célula, você vai ouvir a voz de Deus quando você chegar ao altar, trazer os pedidos das suas células, trazer o nome das pessoas, consagrar a sua célula ao Senhor, consagrar a sua casa ao Senhor, consagrar os seus filhos ao Senhor. Então venha para o altar, coloque o nome dos seus filhos, se dobre diante dele e exerça o sacerdócio de Deus para a sua vida, o chamado de Deus para a sua vida, e você vai ver a manifestação de Deus no altar. Pastor, aonde eu posso criar esse altar? Cria na sua casa, cria no seu quarto, cria lá no seu trabalho, mas arrume um lugar e construa um altar de Deus, para Deus, aonde você possa levar os seus pedidos, aonde você possa colocar as pessoas que você ama, que você quer conquistar para o Senhor. Arrume um altar onde você possa chorar as suas dores, as suas lutas, e o Senhor aparecerá para você com uma resposta que você já ora há muito tempo. Porque o texto vai dizer que eles oravam muito tempo por este filho. O milagre vai acontecer. O milagre já está sendo gerado, porque você está no caminho do altar. Você conhece Deus e Deus te conhece. Se você ainda não conhece o caminho do altar, o caminho onde você pode encontrar com Deus, busque isso hoje. Agora. Este caminho. E ele estava diante de Deus. E olha o que o anjo diz a eles. Neste lugar, no altar, e Zacarias, quando vê o anjo, ele se turba. Ele tem temor. Ele tem temor. Ele tem temor. E o que acontece? Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temos. Aleluia. Porque a sua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. Lhe porás o nome de João. O que acontece? Quando nós somos gerados por Deus, quando nós somos gerados no altar de Deus, olha, e terás prazer e alegrias. Prazer e alegria.
Primeiro, o chamado de Deus traz alegria e prazer para os nossos pais. A alegria e o prazer no chamado dos nossos filhos. Também, e muitos se alegrarão no seu nascimento, não só os pais, mas toda a comunidade, todas as pessoas se alegram. Chegou uma resposta de Deus para aquela família e para aquele povo. Seja a resposta. Chegou uma resposta de Deus. Irá diante dele o Espírito. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele o Espírito e a virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei disso? Pois já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Senhor, a tua igreja assiste diante do Senhor. Você que assiste diante do Senhor, você tem essa nova para levar para muitas pessoas. Não despreze o chamado do Senhor para a sua vida. Não despreze. Então, ele está dizendo isso. Nessa hora, Zacarias pergunta isso ao anjo, porque Zacarias duvidou no seu coração. E eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Portanto, não creste na minha palavra, que a seu tempo há de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhavam-se de tanto se demorasse no templo. E ainda, saindo ele, já não podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e que falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor no dia em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então começa aqui um chamado de Deus totalmente direcionado para nossas vidas. Chamado à existência. Tudo que Ele criou fez com um propósito estabelecido por Deus. Então, quando Deus nos criou, Ele já pensava em todas as pessoas que estariam ao nosso redor. Então, você não precisa entender que sua vida é fruto de um acaso, as suas experiências frustrantes por caminhos, por decisões que você tomou, que eu tomei, que às vezes tenta lutar contra o propósito da nossa existência, contra a vida que Deus colocou em nós. Então, diz Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu, Senhor, sou o seu Criador e tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Olha bem, o nascimento de João foi uma ação de Deus na vida de Isabel e de Zacarias. Não foi um desejo do coração deles simplesmente. A oração deles foi ouvida, mas a intenção de Deus em preparar uma pessoa para vir adiante do povo e preparar o caminho do Messias também foi estabelecido. Então, o que acontece? O meu chamado se alinha a um propósito de Deus para este tempo, para esta vida, para estas pessoas que estão ao nosso redor. O chamado de Deus vai estar sempre envolvendo outras pessoas. Por isso que Deus, quando Ele dá a ordem, quando Ele dá o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, Ele está dizendo que esta é a condição para que eu e você venhamos a desenvolver o chamado dEle para a nossa vida. Essa é a condição básica, fundamental do nosso chamado para exercer o ministério de Deus. Amar a Deus e amar ao próximo.
E nessa linha de entendimento, eu posso sim experimentar, eu posso revelar, nós podemos revelar a imagem de Deus em nós. Porque quem capacita isso? Quem faz isso em nós? É o Espírito Santo, é o próprio Deus em nós. E isso vai nos comover, vai nos direcionar para esse propósito de Deus. Então, nesse momento, nós podemos entender isso. Por qual motivo Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança? A pergunta, muitas das vezes, é por que eu existo? Mas agora vem a pergunta, por que Deus me criou a sua imagem e a sua semelhança, conforme a sua semelhança? Porque existe uma necessidade especial nisso. Para que nós possamos desenvolver um relacionamento com Deus, nós precisamos desses elementos. E as características de imagem e semelhança é que nós somos famílias. E Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles constituem uma família. E Ele acrescentou eu e você nesta família. Por isso que Ele preparou o lugar para nós. Por isso que Ele preparou essa terra para nós. E veio um intruso para tentar destruir a família de Deus. Por isso que tem um intruso tentando destruir o seu casamento, tentando destruir a sua família, porque é na sua casa, é na sua família, na sua comunhão com os seus filhos que a promessa de Deus acontece. Se nós não lutarmos pela família, se nós não lutarmos pelos nossos filhos, isso vai entrar na nossa casa, vai tirar o chamado de Deus dele, vai tentar tirar a imagem de Deus deles. E nós precisamos ser guardiões da nossa casa, da nossa família, das nossas gerações. É lá que os homens de Deus nasceram, é lá que as mulheres de Deus nasceram. Na família de Manoá, na família de Zacarias, na família de Maria. Não importa de forma que você veio ao mundo. Não importa se seu pai te abandonou. Não importa se sua mãe te abandonou. Não importa, quando você entende o seu chamado de Deus, você entende que Ele é seu pai, o seu amigo, foi Ele quem te criou, foi Ele quem te gerou, não foi seu pai, o seu pai foi um instrumento de Deus para você vir à existência. Porque no final de tudo, você vai voltar para Deus, você não vai voltar para o seu pai, você vai voltar para o pai. Mas o Pai que te criou, que te chamou à existência, o Pai que te salvou, o Pai que cuida de você, o Pai que opera milagres em seu favor, o Pai que tem compromisso com a sua palavra, o Pai que tem compromisso com os que choram, o Pai que tem compromisso com os perdidos, o Pai que quer restaurar a sua família. É a sua família. Nós temos características da família de Deus. Não importa o que você viveu até aqui. O que importa é o que você vai fazer daqui em diante. Nós somos chamados à existência por Deus. Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a sua vida, mas você precisa também buscar conhecer esse Deus, viver essa experiência da sua existência. Paulo, ele define isso dessa forma. Paulo, ele é especialista nisso, porque Paulo foi gerado pelos seus pais. Mas aonde Paulo foi gerado por Deus? Ele foi chamado à existência por Deus. Mas aonde Paulo começou a viver a vida de Deus? Paulo nasceu de novo no caminho de Damasco. Paulo teve a vida dele realmente no caminho de Damasco. Porque até então Paulo exercia um ministério.
profissional comum a eu e você, a esse tempo. Mas quando ele foi chamado por Deus, no caminho de Damasco, aquele homem que destruía as famílias, destruía os mensageiros de Deus, destruía o povo de Deus, naquele instante que ele encontrou Jesus, a vida dele mudou. A vida dele mudou, ele entendeu que o chamado dele era outro. Ele entendeu que a vida dele era outra. Por isso que ele fala, ele coloca, porque ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que dele ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, o que Paulo está dizendo aqui? Nós somos a imagem de Deus por causa de Jesus. Jesus vem e restaura a nossa filiação a Deus. Então, Jesus é o nosso irmão mais velho. É aquele que nos protege, que morreu em nosso lugar, a fim de que eu e você possamos hoje ser chamados de filho de Deus. Ah, irmãos, se as pessoas que choram, que sofrem, entendessem isso, se você decidir viver dessa forma, mas uma coisa interessante que aconteceu aqui, no chamado de Paulo à existência, é que ele estava perdido, mas ele foi achado. Ele foi achado. Muitas das vezes, nós somos gerados em ambiente de perdição. Tem pessoas aqui que, quando foram geradas, foram apresentados em altares estranhos, foram apresentados a outros deuses. Tem pessoas aqui que ofereceu sacrifício a deuses estranhos. Serviu a deuses estranhos. Mas pela graça de Deus foram encontrados. Paulo também. Ele fez muita coisa em nome da religião. Em nome da religião. Mas tudo aquilo que Deus nunca pediu para que ele fizesse. Deus tem compromisso com a vida e não com a morte. E Deus nos chama a isso, a existência para isso. E isso, nós somos chamados à salvação. É na salvação que nós somos moldados para sermos conforme a imagem de Deus. Porque na nossa salvação, quando Deus nos chama, Ele toma alguma atitude em relação a nós. Primeiro, nós somos criados, chamada à existência. Depois, nós somos chamados à salvação. E na salvação, o que Ele faz? Ele coloca em nós o Espírito dEle. Ele coloca em nós o Espírito dEle. E quando Ele coloca em nós o Espírito dEle, que passa a habitar em nós, nós não conseguimos mais viver da outra forma. Nós não conseguimos mais viver no pecado. Nós não temos mais alegria na morte dos ímpios. Nós não temos mais alegria ou prazer naquilo que desagrada a Deus. É impossível alguém que ama a Deus, que foi chamado à salvação, chegar no altar de Deus e não chorar as suas culpas, os seus pecados. É impossível, porque nós não vivemos mais conforme o padrão deste mundo. Nós somos chamados à salvação. E quando somos chamados à salvação, nós somos restaurados pelo Espírito Santo, para que Ele possa habitar em nós. Ele vai tirar de nós tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que rouba a imagem de Deus em nós, que rouba a semelhança de Deus em nós. Ou seja, Ele vai colocar de novo
os valores de família, os valores de pertencimento a Ele, o desejo de adorar, o desejo de estar diante dEle, o desejo de fazer a vontade dEle, o desejo da comunhão, de gerar coisas e pessoas segundo Ele, de fazer coisas segundo Ele, segundo o propósito dEle. Por isso que Jesus vai dizer que a minha alegria, ou seja, a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade do meu Pai, que está no céu. Entende? Então, por isso que João entende claramente o seu chamado. Não foi o que aconteceu com Sansão. Sansão se desviou do propósito de Deus para a sua vida. Por isso que ele teve um fim trágico daquele jeito. Ele não cumpriu o papel. Ele não cumpriu o chamado de Deus. Ele brincou com o poder de Deus. Ele brincou com a presença de Deus. Mas no final da sua vida, em meio às dores, ele se lembrou de Deus. Ele caiu em si. Lá como a história do filho pródigo, caiu em si e voltou. Muitas pessoas estão deixando para amanhã. Eu estou muito novo para responder o chamado de Deus, como nós aprendemos aqui em missões. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanta coisa para comprar. Mas estamos adiando o chamado de Deus, viver o chamado de Deus para a nossa vida. E hoje, nós podemos viver de maneira diferente. Então, olha só o que ele fala. Então, quem tem o Espírito de Deus? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ponto final. Quem entende o chamado de Deus se torna filho de Deus. E filho sabe quem é o seu pai. Filho entende o seu pai. Filho busca obedecer a seu pai. Filho busca ter intimidade com seu pai. Filho de Deus. Você tem sido frustrado com o seu pai biológico. Você foi abandonado. Muitos nem conhecem o seu pai biológico. Mas se você entender que você foi chamado à salvação e que você se tornou filho de Deus, isso vai acabar. Porque a sua intimidade, a sua vida com Deus será tão intensa que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa de Deus. Que Ele supriria todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós desenvolvermos isso, o nosso chamado à salvação, nós somos chamados a ser como Cristo. E nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ele nos chamou para isso. Ele nos predestinou para sermos conforme... E terás alegria e prazer, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho forte, bebida forte. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor. Veja o que aconteceu. A mulher deu à luz a um menino e colocou o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Maenedã, entre Zorá e Estaol. Então, olha só, o que acontece quando nós somos gerados pelo Espírito Santo? A vida de João trouxe o quê? Prazer e alegria aos seus pais. O que aconteceu no nascimento de Jesus? Prazer e alegria. Eis que vos trago novas de grande salvação. Eis que nasceu, é isso? O Redentor. Eis que nasceu Jesus. Eis que nasceu o Messias. E agora nós estamos chegando nessa época de final de ano, onde vamos comemorar
o nascimento de Jesus, sim, a vida de Jesus, mas esse exemplo de prazer e alegria que tem as pessoas que se tornam, ou seja, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, e passa a ser a habitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo gera em nossas vidas prazer e muita alegria. E esse prazer, essa alegria vai contaminando, ou seja, vai sendo irradiada no meio em que nós vivemos, nas nossas famílias. Conheci uma pessoa, esses dias que nós temos cuidado dela, e ela falou assim, mas pastor, a minha vida tem sido isso, assim, eu não conheço Deus, eu não entendo falar de Deus, eu não entendo quando Deus fala comigo. Eu falei assim, você vai entender tudo a partir do momento que você abrir o seu coração para Jesus, e o Espírito Santo começar a habitar no seu coração, Ele vai revelar todas as coisas a você. Sabe o que aconteceu? Ela entregou a vida a Jesus, ela pediu que o Espírito Santo passasse a habitar nela, guiasse a vida dela. Sabe o que está acontecendo hoje? Ela entende tudo da palavra de Deus. Ela entende tudo, ela está conseguindo orar, ela está conseguindo perdoar as pessoas que a feriram. Mas sabe por quê? Porque o Espírito Santo entrou, habitou no coração dela, está mudando a realidade da história dela. E a vida dela está se tornando uma vida com muito prazer, de muita alegria. Apesar das circunstâncias contrárias, quando nós estamos envolvidos com o Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa vida será uma vida com muito prazer e alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós conseguimos, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Jesus era o próprio Espírito Santo entre nós. João foi cheio. Jesus era o próprio Espírito. Então, esse próprio Espírito, Jesus. Porque ele será gerado. O que será gerado nele será gerado pelo Espírito Santo. João, conversões dos filhos de Israel. Jesus salva. Só Jesus salva. João trouxe a palavra, a mensagem de convencimento. Mas João não tinha o poder de salvação. Mas Jesus tinha e tem o poder para salvar. Por isso que essa era a marca da vida de Jesus. Quantas marcas o Espírito Santo tem gerado em nós, que nos identifica com Cristo? A nossa vida tem sido uma vida de prazer e alegria. Nós temos levado a mensagem de salvação a outras pessoas que não conhecem Jesus. Irmãos, andar com Jesus é muito mais do que só vir à igreja. É muito mais do que só orar no nosso secreto. Andar com Jesus é dar os mesmos frutos que Jesus. Andar com Jesus é fazer os mesmos sinais que Jesus. Andar com Jesus é deixar nossa luz brilhar na escuridão, como Jesus fez. Andar com Jesus é ser a resposta. Andar com Jesus é ser resposta para o perdido. Andar com Jesus é manifestar a salvação que Ele nos mandou fazer. É fazer a obra dEle. Como fazer como Jesus? Ele converterá muito dos filhos de Israel. Ele vai fazer isso. Como que João fez isso? Como que João fez isso? João simplesmente entendeu o seu chamado. João se colocou diante de Jesus. João se deixou ser guiado pelo Espírito Santo. João obedeceu. Quando eu coloco aqui isso, é porque Sansão fez ao contrário. João não bebeu bebida forte. João não se contaminou. Mas o que Sansão fez? Sansão bebeu bebida forte. Sansão quebrou a aliança com Deus. Então, o segredo para nós desenvolvermos o nosso chamado, vivermos a vida de Deus, simplesmente é honrar a aliança que temos com Ele.
honrar, valorizar o sacrifício dele na cruz por nós. E por muito pouco nós estamos trocando isso, fazendo aliança com outras pessoas, fazendo aliança com outros deuses e fugindo do chamado de Deus para nós. Jesus disse que nós poderíamos fazer com Ele. Então, com Jesus nós podemos fazer as mesmas coisas. Por isso que nós somos igreja. Por isso que nós somos família. Por isso que nós temos características pessoais de Jesus. Porque quando Jesus disse que nós somos a igreja dele, que ele é o cabeça da igreja, ele está dizendo assim, vocês vão fazer tudo o que eu mandar. Foi o ide de Jesus. Vão e façam discípulos. Mas faça conforme eu estou mandando. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nós podemos fazer as mesmas coisas, desde que nós estejamos aliançados com Jesus. Que nós não venhamos a quebrar nossa aliança com Jesus. Então, a manifestação do poder de Jesus não acontece porque tem aliança quebrada. A aliança não está bem ajustada, os princípios não estão bem ajustados, porque nós perdemos a característica de Deus em nós, de família e propriedade. Entende isso? Hoje, se Jesus te chamar à presença dEle, Ele vai ver em você as marcas de Jesus. Ele verá em você. Ele pode enviar você a qualquer lugar. Esse é meu filho amado, em que me dá muita alegria, em quem tenho prazer. Ele pode enviar você, Ele pode me enviar. Porque é a característica de verdade, de poder na palavra de Deus. Ele só envia pessoas que ele pode delegar poder e autoridade. E o poder e a autoridade está na aliança com Ele. Ele só pode enviar se Ele puder liberar sobre a sua vida, sobre a minha vida, poder e autoridade. Porque nós seremos fiéis. Nós não vamos brincar com o poder de Deus. Nós não vamos brincar com a unção de Deus, como Sansão fez. Não brinque com o poder de Deus, não brinque com a unção de Deus. Não podemos brincar. Veja, e nós somos chamados à eternidade, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, olha isso, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido em vão. Meus queridos, nós somos chamados a uma caminhada, a uma corrida, mas nós não podemos correr em vão. Nós não podemos correr em vão, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Folgo e me regozijo com todos vós. Um dia seremos chamados por Deus. Estamos preparados para esse encontro? Estamos preparados para esse encontro? Nós fomos chamados à existência por Deus. Nós fomos chamados à salvação por Deus. Nós fomos chamados para sermos como Cristo. Nós somos chamados para fazer como Cristo. E se você quer consagrar todo o teu ser, toda a sua vida ao Senhor, meus queridos, há um chamado. Deus
colocou o seu nome. Deus colocou o seu nome. Deus colocou o seu endereço. João foi chamado por Deus para preparar o caminho da vinda do Senhor. Ele começou a fazer a obra. Mas Jesus foi para o Pai. E Ele enviou o Espírito Santo à igreja. E nos deu uma missão. Assim como deu a João. Prepararmos o caminho da volta do Senhor. Pouco tempo atrás, nós fizemos aqui o culto fúnebre do meu sogro. E eu agradeço à igreja, em nome da família que doou sangue, os irmãos que visitaram, foi uma bênção na vida dele, como isso refletiu na vida da família de maneira positiva. Nós agradecemos à igreja por esse carinho, por esse amor para conosco. Mas ele deixou tudo para o final. Eu não sei aonde tem colocado o seu coração. Mas eu quero convidar você a consagrar. Nós vamos estar adorando ao Senhor neste momento. Eu gostaria que você consagrasse, primeiro, a sua existência. Deus, por que o Senhor me criou? Eu fui oferecido por libação em outros lugares, eu fui oferecido, o meu nome foi colocado em outros lugares, não foi colocado no teu altar. E você tem colocado a sua existência como fruto do acaso. Você tem colocado a sua vida como um destino comum. Eu nasci para ser assim. Não, você não nasceu para ser assim. Você foi criado, você foi chamado à existência para ser conforme a imagem de Jesus. Conforme a imagem de Jesus. E o seu ministério pode começar hoje. Se você entende isso, eu convidar você para estar no altar, consagrando, primeiro, a sua existência ao Senhor. Talvez seu pai não te apresentou no altar, sua mãe. Mas você pode vir agora. Eu não fui apresentado no altar pelos meus pais. Mas agora o Espírito Santo de Deus está te chamando a você se consagrar. Sim, eu ainda não tomei uma decisão de salvação por Jesus. Você está sendo chamado à salvação nesta manhã. A entender que Deus quer salvar a sua vida. Eu não tenho conseguido desenvolver a minha vida cristã, mas hoje também o Senhor, o Espírito Santo, está chamando a você a ser como Cristo. Saia do seu lugar. Venha para o altar. A minha célula não tem ido à frente, pastor. Eu quero levar tantas pessoas a Cristo. Talvez falta você reconhecer, pedir ao Senhor, revele o meu chamado. Revele a minha missão. Senhor, me encha do teu Espírito Santo, como o Senhor fez com João Batista. Não me deixa fugir, Senhor. Não me deixe fugir. Eu quero. Eu preciso. Você quer preparar o caminho de volta do Senhor? Você está como igreja comprometido com esse caminho de preparar o caminho de volta do Senhor? Venha para o altar. É um tempo de dizer sim ao chamado, de consagrar ao Senhor. Vamos colocar de pé. Consagra.
Muitas vidas dependem da sua consagração. Transborda o meu Venha, coração. coloque-se diante do Senhor. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Você, o último apelo que nós vamos fazer, a direção dá a você. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Tem algo impossível na sua vida, que você depende de uma unção nova sobre a sua vida para realizar. Vem para o altar. Você precisa de uma direção nova. Senhor, eu tenho andado na casa de Deus, mas ainda me sinto triste. Disseram que minha vida não ia para frente, mas a palavra de Deus diz que a vida de João era uma vida que traria prazer e alegria. A palavra de Deus diz que a vida de João seria uma vida que levaria muitas pessoas ao arrependimento. A vida de João. Mas e a minha vida? A minha vida eu quero tanto receber de Deus. Mas muitas das vezes nós não estamos levando pessoas a receberem de Deus. Querido, se você quer receber algo de Deus, leve outras pessoas a receber isso. Seja o canal de Deus na vida dessas pessoas. Decida viver uma vida cheia do Espírito Santo. Os líderes de células, pode vir orar pelas pessoas aqui à frente, os pastores que estão aqui. Sabe por quê? Porque Deus conta com você. Deus não criou você à toa, em vão. Ele quer habitar em você. Ele quer usar a sua vida. Ele quer ministrar a sua vida, a sua casa. Senhor, em nome de Jesus. Amado Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Porque um dia, Senhor Deus, o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe a existência, e o Senhor colocou a tua imagem, Senhor, em nós. Ah, Senhor,
Jesus, o Senhor enviou Jesus para restaurar essa imagem destruída pelo pecado em nós. Oh, amado Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Mas agora nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, como igreja, e somos carentes, totalmente dependentes do Teu Espírito Santo, Pai, para vivermos o chamado do Senhor. Pai, a palavra do Senhor diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos experimentado isso, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, complete a obra do Senhor em cada vida aqui. É o Senhor que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a Tua boa vontade, Senhor. Pai, vidas aqui foram consagradas, Senhor Deus, em lugares, Senhor Deus, que o Senhor não estava. Assumiram aliança, Senhor Deus, em lugares que o Senhor nunca mandou estar. Mas agora está diante do Teu altar, Senhor. E no Teu altar, Senhor Deus, é que nós recebemos a bênção e a bênção para sempre. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, cele cada vida aqui, renove cada vida aqui no poder do Teu Espírito Santo. Cada vida aqui, Senhor Deus, possa sair daqui consciente do seu chamado. Consciente, Senhor Deus, que podem dar frutos, como João Batista, fruto como Jesus, Senhor Deus, fruto como Paulo. Senhor Deus, em nome de Jesus, troque esses nomes, Senhor. Pessoas que têm vivido fracasso. Pai, dê, Senhor Deus, o sucesso do Senhor, no chamado do Senhor. Líderes de células aqui, Senhor Deus, possa cumprir o seu chamado com muita alegria, Senhor. Com um coração ardente, Senhor Deus, por conversões de vidas. Oh, Senhor Deus, que nós como igreja do Senhor possamos estar preparando o caminho de volta. O caminho, Senhor Deus, a chegada do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, encha o nosso coração do Teu Espírito Santo, faça arder em nós essa chama, Senhor Deus. Pai, não nos deixe mais negligenciar o nosso chamado, Senhor. Mas que possamos nos apresentar ao Senhor, Pai, como os obreiros aprovados, que não tenha, Senhor, do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Senhor Deus, como filhos, Senhor Deus, conforme a imagem de Jesus, a semelhança de Jesus. Oh, amado Espírito Santo, dá-nos consciência da Tua presença, da Tua santidade, Senhor. Faça isso em nós. Agora, Deus, que os Teus filhos recebam agora a alegria do Teu Espírito. A alegria do Teu Espírito. Que a vida deles se torne uma vida cheia de prazer do Teu Espírito Santo. Que o Senhor olhe em nós, no nosso andar diário, Senhor Deus, e fala. E venha falar como Jesus: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Que dá muito prazer. Pai, em nome de Jesus, marque a Tua igreja, Senhor Deus. Marque a Tua igreja com a mesma unção que estava sobre João, com a mesma unção que está sobre Jesus. Nós recebemos